Bom, a ideia aqui é mostrar o meu fluxo de trabalho usando o Cloud Code, é, e como eu estou usando os recursos dele. Eu criei essa imagem para demonstrar como eu estou fazendo aqui o esquema. Primeiramente, o Cloud Code você pode criar agente, então você pode vir aqui na barra dele criar um agente. Eu já criei vários aqui, então você pode criar um agente seu. No caso, vou criar um aqui. Aí eu posso criar, vamos supor que esse agente vai ser o design X da minha solução. Então posso colocar aqui para criar este agente design que possui boas práticas de usabilidade. Com isso, o Cloud Code vai criar um agente de design X. Esse agente eu vou colocar aqui em conjunto com os meus outros agentes, para eles trabalharem em conjunto. Quando é criado um agente, ele vem para essa pasta aqui, .cloud agente. Aí aqui ele vai pedir mais opções. Se você quer que esse agente ele vai para todas as tools, eu vou continuar só. Aliás, já até criou aqui o X Design Specialist, deu uma descrição, deu um System Prompt. Aí quando o Cloud Code vai criar aqui na pasta o X Design Specialist. Os outros aqui eu já criei, o agente Front-End Senior, o agente Code Review Senior e o agente Security. Aí agora aqui na minha solução eu vou colocar esse cara. Então a ideia é o seguinte, eu vou pedir para o Cloud Code fazer um determinado sistema para mim, que é um sistema não, na verdade é uma landing page de um currículo sobre a pessoa. Só que o Cloud Code ele vai passar por cada agente desse aqui para criar minha solução. Agente X Sênior. Então, quando eu pedir para ele criar landing page para mim de um currículo, ele vai vir no agente UX e vai pegar as melhores práticas de UX. Depois ele vai passar para o front-end sênior para fazer a tarefa dele. Logo em seguida, o front-end sênior vai mandar para o code review. E o code review vai mandar para o agente de segurança. Essa ordem aqui a gente pode mudar, mas é só um exemplo. Mas aí fica a questão, como eu vou chamar esses agentes, né? Então, o Cloud Code ele tem outro recurso chamado comandos. Então, você pode criar comandos e esses comandos serem chamados aqui na linha de comando. Então, eu criei um comando chamado create feature frontend, que é um comando que vai chamar, que eu vou pedir para o Cloud Code criar uma feature para mim, que no caso é o sistema não, a landing page aqui de currículo e vai chamar os meus agentes aqui em cima. Aí aqui o meu comando ele está bem é um prompt na verdade que a gente pede a solicitação e aqui embaixo a gente tem no final cria funcionalidade, que é o argumento que eu passo aqui na linha de comando. Então esse prompt usa um documento do cliente como base. Isso aqui ele não vai usar porque é muito simples o projeto, é simplesmente uma landing page, então ele vai tentar achar que não vai conseguir e vai seguir. Especificação técnica também não precisa. E para criar essa feature, eu ordenei aqui, os agentes devem ser executados na seguinte ordem. O agente o agente senior front-end desenvolve, mas isso aqui, na verdade, é o segundo passo. O primeiro vai chamar o. Aí você pega aqui o nome certo, que é o X Design Specialist. Aí você põe aqui
O que esse agente vai executar nesse sistema como papel? Aí eu vou colocar aqui o agente Zinux vai definir boas práticas de UX neste projeto e vai criar um HTML CSS como base para o front-end para o agente sênior front-end continuar seu trabalho. Então, o que o agente UX vai fazer? Ele vai entender que é para criar uma landing page, vai criar um HTML CSS ali do protótipo e vai mandar para o front-end sênior. O front-end sênior vai desenvolver ali em React e vai passar para o Code Review. O Code Review vai passar para o auditor de segurança e depois vai fazer os testes unitários. Eu botei aqui os testes unitários por último. Poderia ser aqui depois do front-end develop, mas eu optei por colocar aqui. E aqui embaixo eu botei um fluxo, obrigatoriamente siga o fluxo, passa por todos os agentes. Aí aqui eu vou botar agora o X. Feito isso, a gente já pode chamar esse comando aqui na linha de comando. Antes eu vou abrir aqui um agente. O próprio Cloud Code ele já cria o agente aqui com todas as especificações desse cara. Um ponto importante é que gasta muito token. Quanto mais agentes você tem aqui na sua solução, mais a IA vai gastar token aqui e pode expirar aí a sua cota antes das 9 da noite. Então a gente já tem aqui nossos agentes e o nosso comando feito. Agora eu vou chamar o comando aqui para ele criar, que é o create feature front-end. Aí a gente vai passar aqui um comando para ele. E esse comando ele vai ficar como input aqui em argumente para criar essa funcionalidade dentro dessas instruções. Então vou botar aqui, crie uma landing page que represente o currículo de um desenvolvedor sênior. Esta landing page deve ser feita em React e deve ser usado o Vite como starter. Aí a partir disso ele vai ler aqui o comando e vai começar. Então aqui ele já criou aqui um roteiro. Ele não vai achar o documento, mas ele vai usar o front-end sênior. E aqui ele vai trabalhar um pouco. Aí aqui é o próprio Cloud Code reconhecendo aqui na feature que é para chamar um agente. Aí ele marca aqui em vermelho. Ele meio que ignorou aqui o... Não ignorou não. Não ignorou sim. Ignorou o X. Mas deve ser algum cache que ele não pegou. Aí aqui ele vai começar a criar a estrutura do Vite. Não sei como é que ele vai criar. Esse aqui é só meio que um teste para ver como a gente faz essa orquestração de agente.
Então pedir para ele fazer bem aberto aí o ideal não é ser mandar ele fazer e deixar aberto assim a estrutura. O ideal seria ir aos poucos, ir dando os prompts aos poucos, né? Aí o agente do tá bugando um pouco o terminal. O próprio Senior Frontend ele tem um conjunto de tasks que ele vai executar. Aí posteriormente ele vai passar para o próximo da nossa cadeia, que vai ser o Code Review. Legal que ele já dividiu aqui em componentes, isso é bom. Não fica um código ruim, né? Então ele separou o header, bacana. Não gostei que ele ignorou o X, né? Mas deve ter sido algum cache que não pegou aqui o comando. Tá criando o Hero. Aqui no app ele chamou aqui os componentes do React, tem uma estrutura bacana. O Hero, sobre, a skill. Criou cada componente. No caso, se fosse uma solução mais complexa, a gente criaria também mais talvez um comando aqui para um comando melhor, mais especificado para um determinado propósito. Cria a documentação técnica primeiro, depois cria o banco de dados, depois o back-end, depois o front-end. Então dá para fazer uns workflows bacanas. Aqui ele colocou mocado a experiência, né? Mas também porque eu não especifiquei, tem, teria que ter um back-end para trazer essas informações, então tudo bem. É realmente uma feature de front para bem simples, então realmente não era para ele
criar algo muito, criar o back-end, não era nada disso. A proposta é só mostrar o fluxo de trabalho entre agentes aqui. Agora o agente front-end sênior está trabalhando bastante, né? O código não é aquele código ruim, é até um código aceitável, bem dividido aí por componente. O legal é que ele botou uma tarefa aqui, criar é, o CS responsivo com estilo design moderno. Então, provavelmente, como a gente é um front-end sênior, ele tem que ter essa skill. Então, ele já colocou aqui nas tarefas que o design precisa ser responsivo. Por isso que é legal usar os agentes para executar as tarefas, que ele já personifica aquele tipo de função. Se eu fosse pedir para gerar um front-end aqui sem o agente, provavelmente ele iria gerar não responsivo, não ia gerar com essa estrutura aqui de componentes, ia criar um componente só talvez e jogar aqui no app. Então é importante usar os agentes até para manter a padronização do projeto, né? Tá demorando um pouco, mas bacana. O Senior Front-End fez a tarefa, demorou 10 minutos para criar a landing page. Eu achei até que ficou legal o resultado. Aí agora ele vai passar para o Senior Code Review ver se esse código está bacana. Ele vai criar aí uma lista de tarefas para ver se ele pode fazer alguma melhoria nesse código.
O Code Review está pensando aí como é uma base de código pequena, né? Talvez uma melhoria aqui no Workflow seria para o agente front-end a cada interação, criação de código, chamar aqui o Code Review para ver se o código está legal, em vez de ficar chamando de forma sequencial, né? Faz tudo e depois codifica. Mas isso a gente pode acertar aqui na no nosso comando de criação de feature. A gente dá essa instrução aqui para revisar o código constantemente em conjunto com o sênior front-end. Ele gasta muito token, esses agentes, mas vale muito a pena. O Code Review ele revisou, não fez quase nada. Possivelmente que essa base de código é muito simples, então não tem nada de lógica, não tem nada de. É só meio uma landing page simples. Ele ainda demorou aqui 2 minutos para ver. Provavelmente se fosse uma base de código maior, com uma lógica de negócio mais complexa, ele revisaria e pegaria mais pontos. O auditor de segurança também não deve pegar nada, não tem lógica nenhuma também complexa. Eu não especifiquei para ele usar Tailwind nada, ele usou o CSS puro. O bacana é que o agente de segurança ele vai trabalhar um pouco aqui. Aí ele vai no JSX, ver se tem algum problema. Ele está demorando um pouco porque eu pedi algo bem genérico, né? Falei, faça o site, faça a landing page. Então ele está pensando aí profundamente. Se fosse o ideal é trabalhar com tarefas menores, mais específicas. Por exemplo, crie o componente Hero para mim.
começar com componentes, que aí ele cria, a gente vê o resultado, faz uma interação. Eu não gosto de trabalhar com a IA muito solta. Tá, cumpriu aqui o trabalho dele. Ele criou um arquivo aqui, security.js. No HTML ele botou alguns headers aqui de segurança. Aí agora ele vai pro front-end unit test. Vamos ver como é que ele vai criar os casos de teste. Tá, aí ele já criou aqui os casos. Vamos ver. Das dependências. Vai criar os testes para o header. Então, para cada componente do CV, do currículo, ele vai criar um teste. Tá, ele vai instalar as libs aqui do teste. Até teste de acessibilidade ele vai criar. Então, até que são bastante teste.
Ele já está instalando aqui as libs, tanto que está a pasta no de módulos aqui. Isso deve estar demorando um pouco. Ali instalou. Ele inclusive roda os comandos e você pode até explorar isso também. Vamos ver se ele vai criar a estrutura dos testes correta. Boa, ele vai criar ali na source test. Bacana, bacana. Eu vou dar uma parada para o vídeo não ficar muito grande e vou rodar esse cara para ver o resultado final.
Vou botar aqui. Parei a parte aqui dos testes para o vídeo não ficar muito grande, mas ele foi criando aqui os testes. Vai dar o famoso npm install e depois vai dar o npm run start. Então, o que eu indico? Quando for começar um projeto, já tentar desenhar o workflow de agentes para esse projeto. Se for um projeto muito complexo, aí você vai ter que definir mais agentes para estruturar esse projeto. Então, provavelmente você vai ter um agente para criar documentação técnica, você vai ter um agente para criar sua modelagem do banco de dados. Eu acredito que para um sistema mais robusto, comece com a especificação técnica, com um grupo de agentes de arquitetura, um grupo de agentes de dev sênior, depois ir para o banco de dados, do banco de dados ir para o back-end e chegando até o front-end. Pelo menos esse é o fluxo que eu gosto de seguir para sistema grande. Porém, cada um gosta aí tem seu gosto aí para iniciar. Tem gente que gosta de iniciar por protótipo. Então, depende aí do fluxo de desenvolvimento que você quer. Cada projeto vai ter um fluxo de desenvolvimento melhor de acordo com a complexidade. Então ele subiu aqui o projeto. Até que o resultado ficou bacana. Ficou um design bem feito até, com marca. Pode fazer o download, deixa eu ver se consigo. Não, o download não faz. Então realmente é um CV de um desenvolvedor. Ficou bem profissional o layout. Então assim, se a gente fosse trabalhar sem os agentes, provavelmente esse layout não sairia assim muito bem feito. É os agentes que dá essa robustez. Inclusive está no responsivo. Então é isso. Esse vídeo foi para demonstrar aí como a gente faz sistemas usando o Cloud Code. Do meu ponto de vista, ele está mais poderoso que o cursor por conta desse fluxo de trabalho que a gente pode executar nele. Então a gente pode criar ali os agentes, os comandos. No cursor a gente é limitado. A gente pode fazer isso com roles, porém vai fugir um pouco ali da estrutura do cursor. Então assim, o diferencial do Cloud Code para o cursor e para o JetBrains é que ele está criando ali abstrações para você criar sistemas robustos. Então a abstração que é o comando e agora os agentes. Então você cria agentes que vão desenvolver. Então essas abstrações são o diferencial da ferramenta, né?